Fala galera que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, tranquilo? Primeira de luxo, novo de loja? Pois é, estamos começando uma nova série onde nós iremos comentar para vocês as principais súmulas penais e processuais penais do STF e do STJ. Você que está estudando para concursos públicos, que está se preparando para o exame de ordem e também que ainda está na graduação, sabe o quanto é importante no dia a dia do direito penal a utilização das súmulas. Mas muitas vezes a galera não consegue traduzir, não consegue compreender a aplicação destas. Então o que é que nós vamos fazer aqui no canal? Nós vamos pegar as súmulas e vamos traduzir para vocês, mostrando de um jeito simples como é que você deve aplicar estas súmulas na hora que for se utilizar do direito penal e, óbvio, do processo penal no dia a dia. E, claro, nós vamos começar com as súmulas do STF. E a primeira súmula que eu separei para vocês foi a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de eu falar na súmula 145, só vou fazer um pedido a você. Se inscreve no canal, dá um joinha, dá um like aqui nesse vídeo, porque isso fortalece nosso lado junto ao YouTube, beleza? Então vamos lá. Primeira súmula destacada para vocês é a súmula 145 do STF, que foi publicada no dia 13/12/63. Vê o tempo que faz, é uma súmula de 1963. E ela diz: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Bora apertar a tecla SAP e traduzir isso em bom português, traduzir isso em linguagem de gente. A começar pelo significado dessa expressão, flagrante preparado. O que seria isso? O que seria um flagrante preparado? É quando a autoridade policial ou uma terceira pessoa leva o indivíduo a praticar um crime, a desempenhar uma conduta delituosa, para poder ter um motivo de capturá-lo em flagrante delito. Aí o cara, como é macho velho? Diga de novo, vou dizer. Nós estaremos diante da figura do flagrante preparado quando a autoridade policial ou uma terceira pessoa, uma pessoa que mesmo não sendo polícia, deseje efetuar uma captura em flagrante, deseja prender alguém em flagrante. Aí o que é que esse cara faz? Ele induz o indivíduo a cometer um crime para que ele tenha um motivo de prender esse cara em flagrante. Aí você diz: vixe, eu fiz o Biafra, ó, eu voei, o Biafra tá aqui cantando, voar, voar, subir, subir, e por onde for, eu não entendi. Vamos dar um exemplo, eu dou um exemplo e volto ao conceito. Imagine a seguinte situação, imagine só que o cara é policial, e ele, pela experiência de vida, experiência na rua, tal, ele bateu o olho numa criatura que mora na área dele e disse: rapaz, eu tenho certeza que essa criatura é alma cebosa. Eu tenho certeza que essa criatura não presta, que isso não vale uma cibalena, que isso não vale um big. E aí o policial começa a ficar ligado no indivíduo, esperando o indivíduo fazer uma besteira, cometer um crime, dar um vacilo para o policial ir lá e capturar ele em flagrante. Isso no jargão policial se chama passar os panos, ou seja, o policial fica atento, fica ligado, sempre de olho no indivíduo que ele julga ser alma cebosa, esperando o cara dar um vacilo, cometer um crime para o policial ir lá e capturar. Mas o rapaz lá não comete nenhum crime. O rapaz não faz nada ilícito, o rapaz não faz nenhuma besteira, ou se faz, faz muito escondido. E aí o policial fica encafifado dizendo: não pode, eu nunca me enganei. Todas as vezes que eu bato o olho numa criatura, eu tenho certeza quando a pessoa presta e quando a pessoa é alma cebosa. Diabo é isso, que esse menino ainda não cometeu um crime para ele lá prender. Aí o que é que o policial resolve fazer? Ele resolve apressar as coisas. Ele vai lá e chama o rapaz, diz: fulano, vem aqui para eu ter um lereado com você, vem aqui para eu ter um papo com você. O cara chega e diga: aí, autoridade, o que é que manda? Ele diz: fulano, olha, não vou mentir para você não se intimide não pelo fato de eu ser policial, tá? Mas eu tô precisando que você faça um desenrolo para mim.
tô precisando que você me ajude num negócio aqui. É o seguinte, eu tô precisando dar uma surra, dar uma camada de pau numa criatura acolá. Mas como todo mundo me conhece, se eu aparecer por lá vai dar na vista, vão dar o serviço e a casa cai pro meu lado. Então faça o seguinte, e isso o policial dizendo pro rapaz, faça o seguinte, eu vou lhe dar aqui R$500, você vai lá onde esse cara tá agora, chega lá, você dá uns 4 ou 5 murros bem dado nele e cai fora. Dá lavrando, capa o gato, pega o beco, vai-se embora. Combinado? Aí o rapaz diz, como é? O senhor quer me dar R$500 para que eu vá lá onde está um desafeto seu e dê uns murros nele, dê uma surra nele? O policial disse, é isso mesmo. O rapaz disse, tá bom, o senhor está me dando os R$500, eu vou. Pega os R$500, bota no bolso e vai em direção ao local onde está a pessoa a ser agredida. O policial vai atrás, sem que o indivíduo perceba. Quando o indivíduo lá chega, que encosta a mão na pretensa vítima, que dá o primeiro soco, o policial aparece, dá a voz de prisão. O policial aparece, bora, mão na cabeça, perdeu, chão. Mas perdeu o quê? Você que mandou, que porra nenhuma, bora, deita. E efetua a captura e leva essa pessoa para a delegacia de polícia para ser submetida à lavratura de um APFD. Neste caso, perceba, nós temos um flagrante preparado. Por que aqui nesse caso nós temos um flagrante preparado? Porque o próprio policial, com a sua conduta antecedente, induziu, levou o indivíduo a cometer um crime para que ele pudesse ter a justificativa de prendê-lo. Isso é flagrante preparado. E quem prepara o flagrante desnatura a possibilidade de reconhecimento do crime. Esse rapaz que recebeu os R$500, esse rapaz que foi até o local, esse rapaz que quando ia começar a dar a surra na vítima foi capturado em flagrante delito, não cometeu crime. É isso que nos diz a súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Na hora que o indivíduo ia dar o primeiro murro, o policial chegou e capturou ele. Segurou ele, algemou e levou para a delegacia. Isso é flagrante preparado. E, em ocorrendo flagrante preparado, não há crime da parte de quem foi capturado. Quando essa bronca chegar na delegacia, se ficar claro para o delegado de polícia que houve um flagrante preparado, o delegado de polícia não pode sequer lavrar o APFD, o auto de prisão em flagrante delito. Ele deve liberar o conduzido e aí depois vai em busca da bronca da responsabilização funcional do policial que agiu dessa forma. Pegaram o bizu? Esse é só um exemplo, é só uma ideia. Quando você, com a sua conduta antecedente, leva alguém a cometer um crime para ter a desculpa de capturá-lo, para ter a desculpa de prendê-lo, nós estamos diante da figura do flagrante preparado. E o flagrante preparado desnatura o crime para quem foi capturado. Súmula 145 do STF. Beleza? Se vocês estão curtindo aí, se vocês curtiram a série, vocês acham que a gente deve continuar, faz os seus comentários aqui, dá o seu joinha, isso ajuda muito a fortalecer o nosso lado aqui no YouTube. E fica sempre ligado no nosso canal aqui que nós vamos comentar todas as súmulas do STF que tenham relevância penal e processual penal e depois nós passaremos a comentar as súmulas do STJ. Valeu, galera! Como eu sempre digo, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.